gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre fanfic. Mais especificamente, a gente vai reclamar de algumas coisas relacionadas à fanfic. Comentar alguns tópicos que a gente tem visto aí pela internet, enfim. É um episódio daqueles aleatórios. A gente falou muito que sentia falta de fazer um coisa que odiamos e um tema. Então, basicamente, esse é um grande coisa que odiamos. Talvez odiamos seja um termo muito pesado, mas coisas que nos incomodam. Vamos dizer assim. Eu acho que o episódio de hoje pode ser descrito nessa vibe. E a minha primeira reclamação, que eu vi esse final de semana agora, eu tava lendo, tem uma fanfic de um dos fandoms que eu acompanho, e ela tava em andamento e tal, ela teve 33 capítulos, e o 33º foi postado, eu acho que foi postado no sábado, antes da Páscoa, ou foi no domingo mesmo, não lembro direito. Enfim, tipo, a pessoa parou o feriado dela pra postar o último capítulo da fanfic, sabe? E a gente sabe que a maioria das pessoas estão ocupadas, estão fazendo outras coisas no seu feriado, e a pessoa parou pra postar a fanfic, sabe? Porque ela tinha um compromisso de postar esse final. Só daí, eu já acho que ela fez muito e que o que aconteceu em sequência foi muito abuso da galera. Simplesmente foram nas redes sociais, né, da pessoa, reclamar do final. Tipo, foi tanta expectativa, e aí entregou isso aqui. Sério, é porque agora não tem mais nem o Cruzcat ou o SQPM. As pessoas fizeram isso nas contas dela, né? Não foram lá na menina falar isso, não, né? Os comentários. Não, foram lá na conta da autora reclamar. Aí eu acho que é demais. É isso, você falar essa mal é a lá na sua reclamação. conta, tudo bem. Mas você ir lá no comentário, eu acho que é demais. Essa é a minha reclamação. A pessoa fez um textão no L3 reclamando, né, do final. Como ela não respondeu, ela simplesmente foi lá na conta dela, do Neospring, que é tipo, acho que FM, Curioscat da vida, colou este comentário, sabe, em vários pedaços, para ela ter certeza que a autora leu. E era só reclamação, dizendo que ela frustrou todo mundo que estava acompanhando a fanfic escrevendo aquele final. E o que tem demais nesse final? Foi tão ruim assim pra gerar essa... Não foi ruim, tipo, basicamente a reclamação toda foi porque, enfim, havia todo um plot sobre infertilidade e tudo mais. E no último capítulo, basicamente tinha discussão se um dia os personagens iam ser pais ou não. E aí eles adotam uma criança. E aí o último capítulo... perfeito, eu adoro. Exatamente. Eu sou a pessoa que é mais a favor de adoção do mundo. Sempre que eu vejo alguém, não tô falando isso direto nada a ninguém não, mas sempre que eu vejo alguém falando, porque fulano quer ser mãe, quer ser pai, fica fazendo tratamento e não dá certo. Imediatamente eu penso, gente, por que não adota? Se você só quer ser pai e mãe, você pode adotar. Exatamente. Só vai ser pai e mãe se você parir, se for dentro de você. Você quer um filho ou você quer um pedaço de você? Eu não entendo isso não, mas... Ou você quer sua cópia em carbono. E aí, cara, toda a discussão foi por causa disso, porque, tipo, tinha todo um lance, né, de relacionamento abusivo e, basicamente, um dos protagonistas passa por um relacionamento tão abusivo que, nossa, gera vários gatilhos e tudo mais, e isso também tá ligado ao fato do personagem ser anestéreo. Ele é infértil. Enfim. E aí, enfim, desenrola a história, há outras situações, e no final, quando acaba... ele tá fazendo tratamento, mas não sabia se ia dar certo ou não. E aí, o último episódio, o último capítulo, eles adotaram uma criança. Só que, tipo, vai acontecendo o capítulo do ponto de vista da criança, contando, não sei o quê, toda a relação que tem com a família, né? No caso, com o clã, porque era uma história de ABO. E aí, no final, a gente descobre que a criança foi adotada, que ela não nasceu deles. Ela foi adotada. E aí, tipo, pra mim fez super sentido e tudo mais, porque eles sempre falaram que eles iam construir uma família, e no final, como, né, eu continuo
não deu certo o tratamento, mas eles tiveram a família deles de qualquer jeito. Pronto, viado, pra quê? Pra quê? Foram encher no domingo de Páscoa, sabe? A pessoa não tava, sei lá, Jesus enchendo tinha o bucho acabado na de casa dela. ressuscitar. Jesus tinha acabado de ressuscitar. 12 horas depois o Papa ia morrer e a pessoa achou de bom tom ir lá na conta pessoal da autora dizer que ela enganou todo mundo com aquele final. Nossa, eu achei assim, faltou louça, sabe? Faltou noção. E era isso que eu queria reclamar. Eu não entendo a pessoa não gostar de uma. Porque você simplesmente pode não comentar. Você tem a opção de não comentar. Ninguém é obrigado a comentar no que se você não gostou, principalmente. Tipo, não comenta nada. O que custa? Por que você tem que fazer a pessoa saber que você não gostou? Se fosse uma questão que tivesse, como eu já vi acontecer, né? Alguma coisa problemática, né, no conteúdo ali, que eu já vi, das pessoas irem lá nos comentários dizer, reclamar e tal. Mas só porque você não gostou do final. Tava esperando um milagre, né? De repente a pessoa ficar fértil e dá tudo certo. Então, porque, tipo, deu certo. E deu certo, tipo, dá certo, tipo, dá a entender, enfim, que o personagem ficou grávido no final, tipo, rolou, tipo, nas últimas linhas dá a entender e tudo mais, isso. Só que, tipo, a gente não acompanhou, a gente sabe que se a criança foi nascer ou não, tanto faz, tipo, entre aspas, né, tanto faz, porque eles conseguiram ter a família deles, tipo, era basicamente a discussão inteira, sabe? Era exatamente a reclamação. O textão era sobre o que exatamente? Cara, a história. E aí eu vou ter que colocar todos os avisos de gatilho, porque basicamente era uma história no universo ABO, em que um dos protagonistas ele tinha se divorciado, né, do primeiro casamento, em que esse casamento tinha sido extremamente abusivo. Ele apanhou, ele teve gaslight e tudo mais. Inclusive, ele sofria estupro marital. Então, várias situações ocorreram derivado desse estupro que causou infertilidade. E aí, lá pela metade da fanfic, né, descobre que, né, deslocou. Pra quem não lê a BO, homens têm útero, né, no fanfic ABO. Então, diz que basicamente aconteceu o que acontece em casos da vida real, né? Um estupro foi tão violento que deslocou o útero da pessoa do lugar. E foi o que aconteceu com esse personagem. Então, ele foi fazer todo um tratamento e, enquanto fazia o tratamento, ele falou: se existe chance, né, de engravidar depois disso, e a médica disse que aumentava a possibilidade. Ela não ia dizer que 100%, que ia voltar tudo ao normal, porque ela não podia prometer isso, porque, enfim, o corpo dele nunca mais ia ser normal depois do que aconteceu, de todos os traumas, mas que havia a possibilidade. E aí a história decorreu, tudo mais, era uma história que envolvia um pouco ali de investigação, um pouco de crime, aí eles matam o cara lá, o ex-marido dele, que estava envolvido com um crime gigantesco. E aí, no final, o último capítulo é depois que tudo isso acontece, que o cara morre e ele descobre que o bebê que ele estava gestando da primeira vez não morreu por culpa dele, morreu por culpa do marido dele, que jogou ele no chão, jogou ele na escada, se não me engano. Drama, hein? E aí, era um drama, era uma história, tipo assim, passei 32 capítulos sofrendo, e o 33 foi um momento de respiro. Enfim. E aí, quando chega no capítulo. Não, o penúltimo capítulo, ela já tinha avisado que ia ter um salto temporal, né, pro último capítulo, que era mais um epílogo do que um fechamento e tudo mais. E aí, quando chega na história, aí quando chega o 33, começa com a criança falando, né, dizendo que ela reconhecia a casa dela pelo cheiro, e aí ela começa a descrever o cheiro de toda a matilha, né, todo o clã. E aí ela vai falando que ela tem os amigos, e aí ela vai falando com os amigos, aí pelos nomes você vai entendendo que são filhos da galera do clã. E aí depois de tudo isso, né, ela fala, porque ela tava na cozinha com a Eoma, e aí a gente entende quem é a Eoma, né, que é justamente o cara da infertilidade. E aí vai seguindo todo o plot, aí diz que ela tá aí ele diz que ele tava se sentindo meio enjoado, tudo mais, que ele tinha ido no médico, e ele ia conversar com o pai dela. E aí, basicamente, é isso, sabe, esse momento bem fluffy. A criança descobrindo que ela vai ter um irmão ou uma irmã, e acaba nisso.
Sim, Eles porque as pessoas meio não que gostaram, comemorando. gente. Eu não tô entendendo. Porque ficaram indignados que tal, é porque quando ele dá a notícia, ele diz assim: ah, a gente conseguiu e tal, não sei o que, a gente vai ter, tô meio surpresa. É uma gravidez de risco, a gente não sabe se vai até o fim. Aí ele, o marido dele fala, vai que não, com certeza, a gente vai fazer de tudo pra ir até o final. E eles comemoram e termina assim. Só que, tipo, fica incerto se, né, a gestação vai dar certo ou não. A gente tem a esperança de que vai dar. E aí, mano, o pau torou, porque como assim eles só tiveram um filho, e esse filho foi adotado, que é a meninazinha, né, que narra o epílogo. E talvez a outra criança nem nasce e a gente não vai acompanhar o nascimento da outra. Sabe, tipo, umas reclamações nada a ver. E aí disseram que ela traiu a audiência que tava lendo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, sabe? Estavam pagando ela? Não tô sabendo. Ela Uhum. recebeu quanto Em que depois dessa? momento? Em que momento você depositar um pix na conta da gata? Porque assim, eu li de graça, meus amigos. Mas enfim, aí foi isso. Eu só queria reclamar de gente que, sei lá, tipo, fanfic é uma coisa que você faz de graça. A partir do, você tem o direito de não gostar, obviamente. Claro. Mas a partir do momento que você dispõe um tempo da sua vida para você fazer um texto deste tamanho na rede social da autora, só para dizer que não gostou de um epílogo, né? Pelo amor de Deus. Volto a dizer, em plena Páscoa. Então, Tem que parar essa era a minha reclamação. se acharem dona das coisas. Porque é só uma fanfic, não é tão sério assim. Não precisa. Eu acho que eu já vi isso acontecer, reclamação assim, porque tinha coisa problemática no capítulo. E nem assim eu não reclamei. Eu só achei estranho, né? Esquisito e deixei pra lá. Parei de seguir a história. Mas tem gente que foi lá, deixou lá um monte de comentário lá e tal. A pessoa nem respondeu, a autora, o autor, não sei quem é. Eu simplesmente deixei pra lá, mas eu vi já vários textões assim, dizendo que estava problemático e tal. Eu nunca vi ninguém dizendo que não tinha gostado, graças a Deus. Então eu passei por essa raiva. Que eu acho ó. O que eu queria reclamar? Não é uma reclamação, na verdade. É um comentário que eu venho. É uma coisa que eu venho pensando, né? Há muito tempo. Eu ainda tenho o X, né? Infelizmente, eu ainda tenho que ver algumas coisas que as pessoas postam lá, porque nem todo mundo migrou. Então, de vez em quando eu chego a notificação, eu abro. E quase sempre também eu acabo caindo na timeline vendo alguma coisa que eu não queria. E nesse dia, eu não sei porque eu fui olhar. Eu acho que foi uma notificação, deve ter sido do XG, não sei, que é quem eu mais vou olhar lá. E aí, quando eu caí sem querer no feed ali, né, na timeline ali, quer dizer, tinha um tweet, eu acho que era até o Minji no vídeo, se eu não me engano, no show, e uma menina lá gritando alguma coisa, com cartaz, dizendo alguma dessas besteiras que elas levam, né? Essa coisa meio cringe. E aí tinha uma discussão lá enorme nos quotes, né? Que eu abri, não sei porquê. Isso aí foi culpa minha, na verdade. Eu ter visto não foi culpa minha, mas eu ter clicado para ver os quotes foi. A discussão de sempre. É uma discussão antiga, mas que sempre, de vez em quando, volta pra minha cabeça, né? E aí os coaches tinham lá divididos, né? As pessoas que acham que é cringe, que é mico e que ela não devia fazer isso, que tá sexualizando ele. E aí tem outras dizendo, mas ele idol é produto, idol tem que aguentar isso daí mesmo, é o trabalho dele. E a outra galera dizendo, é por isso que eu não gosto de fanfic pessoas de verdade, que é o RPF, né? Porque elas leem essa fanfic e aí acontece daí. E aí volta naquela. A gente já fez, né, um episódio, eu não vou lembrar qual foi a temporada, mas a gente fez um episódio sobre fanfic, né, RPF. E eu lembro que eu acho que eu falei isso lá no episódio, que eu falei que eu entendo. Uhum. Eu entendo o argumento de quem não gosta, quem não escreve. Uhum. Porque eu concordo, sim, que algumas pessoas leem e misturam as coisas. E aí eu também concordo com o argumento da menina que diz que eles são produtos e que aquela é a imagem que a empresa vende. Eu não gravei o nome da empresa deles. Mas eu também concordo com a menina que disse que essa outra não devia fazer isso. Entendeu? E aí eu fiquei pensando porque... Uhum. Porque aí eu acompanho, porque é um fandom que eu faço parte, né? Pra quem não sabe, eu sou Statine e eu acompanho o TXT, então eu sou Statine Moa.
E eu acompanho, tem um tempo, o ATEEZ e, na verdade, eu acompanho o que tá rolando com a equipe de marketing do ATEEZ, que é o pessoal da KQ. Eles são parte da KQ Entertainment. E todo o marketing do ATEEZ atualmente está sendo voltado para essa relação parasocial, sabe? Eles basicamente não estão mais fazendo, acho que tem um ano, se eu não me engano, quase, que não tem o programa deles do YouTube, que é o Antas, que era basicamente eles, sei lá, fazendo algumas coisas. Tem um episódio que é maravilhoso, que eles simplesmente sentam num bar e começam a beber e conversar, e, tipo, deu 3 episódios, é maravilhoso. Simplesmente, quando eu digo pra ver conteúdo do ITIS, eu recomendo esse. E parou de ter isso, eles simplesmente, durante a divulgação do comeback, eles não divulgam, não saem para fazer apresentação, performance nem nada, eles ficam fazendo fan call uma atrás da outra. As lives deles são feitas dentro do aplicativo que você tem que ser membro para assistir, então tipo, é tudo muito voltado, obviamente, né, para capitalizar em cima, mas sempre batendo nessa tecla dessa relação parasocial de que o It são seus amigos ou algo do gênero. Ou pior ainda, os meninos são seus namorados ideais. O mestre de aniversário dos meninos agora eles estão vindo de noivos. Sério, eu achei patético. Quando eu vi, eu fiquei assim, meio, sabe? Que, eu disse, não, estão vendendo muito essa imagem de material boyfriend deles. Isso não tá sendo legal. Isso claramente tá afetando eles. Enfim. Então, Pois é. muito eu culpo a KQ. E aí entra a questão. Porque assim, já tem um tempo aí que eu não tô mais nos fandoms, né, participando, mas lá ali no auge ali da terceira geração ali, quem viveu sabe, quando o K-pop se espalhou bem mais ali pra América aqui, né, a gente começou aqui a achar um monte de problema na indústria do K-pop. Problemas que só são problemas para nós. Por quê? Porque a maioria dos problemas que a gente acha que são problemas não são lá, são coisas que praticamente está no contrato que eles assinaram. Então, por exemplo, a ideia de que o cara não pode namorar, de que ele tem que estar solteiro porque ele tem que ser disponível, as fãs têm que achar que ele está disponível o tempo inteiro, é um requisito do trabalho dele. E a gente gosta de fingir que ser idol não é o emprego deles, mas é. O emprego deles não é ser cantor, dançarino, o emprego deles é ser idol. E tá discriminado lá no trabalho de idol isso, ser solteiro, ser disponível, ser o namorado perfeito. Que eles vão botar numa roupa sexy pra rebolar, mas ao mesmo tempo ele é solteiro. Ao mesmo tempo ele não pode ter uma namorada. Ele tem que ser sexy ali no palco, pra fãs só. Mas se elas descobrirem que ele, além de sexy, ele é safado, ele anda fazendo alguma coisa por aí é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso tudo tá no contrato, eu acho. Eu tenho quase certeza que está discriminado no trabalho dele. Então, eu não consigo discordar da menina que diz que eles são um produto. Porque eles são vendidos como um produto. Ele é um produto, ele tem que aguentar isso. Eu acho que sim. Eu acho que ele não pode simplesmente olhar pra menina lá de cima do palco e fechar a cara pra ela. Ele tem mesmo que sorrir, fazer o legalzinho com o dedo e encorajar elas a continuar fazendo isso. Por quê? Porque ela pagou R$1.000, sei lá, $200 no ingresso, gastou mais 500 em merch lá, que é tudo um absurdo, e não tá pagando pra aquilo ali, entendeu? Eu digo mais, R$1.000? Não, amiga, 2.000. Pra conseguir essas premium, soundcheck e tudo mais, foi por volta disso que foi o valor do ingresso ali do Stray Kids. Foi 1.500. E aí tu vai dizer pra menina que ela não pode levar um cartaz chamando ele de gostoso? Que quer fazer sexo com ele? Eu não faria isso, eu acho cringe, eu acho que é mico. Eu não faria isso. Não, alguns eu acho assim, tipo, a galera que foi pro. E aí já é questão de fandom e tudo mais. Mas a galera que foi pro show do ITZY já, do Stray Kids aqui no Brasil, eu vi muita menina com aquela plaquinha, né, conversando com eles, perguntando se
eles tinham gostado, então latinas com fulano de tal, etc. Esse do 80s, eu lembro que teve uma queridona que colou uma camisinha numa cartolina e mostrou pra ele, dizendo, e aí, vamos sair? E, tipo, Aí eu não pareço aí que eu tem teria limite, vergonha de fazer sabe? isso. Aí eu acho que, assim, limite, noção é bom. Mas aí as pessoas não têm noção, né? No geral, não tem noção. Então, Mas não sei por que me choca. Mas aí que tá, aí você vai ver no TikTok, nas redes sociais da vida, e é um monte de vídeo deles rebolando, sem roupa. Ah, tá sexualizando. Não, eu não tô sexualizando ele. Ele tá se sexualizando nesse vídeo. Ah, mas não é ele, é a empresa. Não interessa. É o que foi postado na rede social pros fãs. Então, eu não consigo discordar da menina que fez isso. Eu não faria, claro. Mas eu não consigo achar que ela tá errada. Porque foi isso que ela foi levada a acreditar. É isso que venderam pra ela. Por $2.000, sei lá quanto que ela pagou. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu também concordo com as pessoas que acham que ela não devia fazer isso. Mas não no sentido de que ela não tem o direito de fazer isso. No sentido de que é mico mesmo. Não faz isso não, colega, que é feio. É feio demais. Olha a tua idade. Porque é uma marmanjona, né? Todas mais de 30. Então, eu não sei. E aí a questão da fanfic. A culpa é da fanfic, a menina literalmente disse isso, não sei se é uma menina, mas enfim, ela literalmente disse isso no post, né? E aí eu também não consigo discordar disso, porque eu acho sim que ajuda, contribui pra desilusão, pra a ilusão da pessoa. Recentemente uma amiga minha me falou que ela não escreve, ela já escreveu, mas hoje em dia ela não escreve mais fanfic com pessoas de verdade, porque ela diz que ela se sente limitada. Ela diz que não pode fazer o que ela quiser com eles. E aí eu falei pra ela que todo mundo faz isso, né? É o que o pessoal chama de universo alternativo. Pega essa galera e bota pra fazer o que quiser. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela não se sente à vontade de fazer o que quiser com ele. Entendeu? Então eu fico remoendo esses argumentos na minha cabeça e isso meio que me segura pra eu voltar a escrever fanfic com Aito, por exemplo. Eu tenho duas com o Ryujin começadas que eu parei. Eu tenho postei uma do Minji, tem outra que eu comecei e terminei também, porque eu fico pensando nessas coisas, eu tenho vontade, eu tenho as ideias, aí ao mesmo tempo eu fico, será que eu devo, será que eu não devo? É complicado, é isso que eu queria reclamar, não é uma reclamação, né, é um comentário. Então, cara, eu sei bem como rola isso, tipo, eu já passei um estresse desses, um tempo desses, de escrever e aí depois eu tive que guardar a fanfic nem era de pessoas, sabe, pessoas reais, era sobre personagens, mas, tipo, a galera começou a se ofender que os personagens não eram exatamente como o canon, mesmo que estivesse lá um enorme universo alternativo. Então, assim, acontece, e eu acho que tem muito isso sobre. Eu acho que a gente fez, né, o episódio todo falando sobre isso, sobre liberdade criativa e sobre limite. E eu sempre digo isso que quando você vai escrever, né, a história, você tem sempre que levar em consideração a responsabilidade do conteúdo que você está passando. Então, tipo, de praxe, sabe? É só avisa, ó, vai ser uma história um pouco mais complexa, vai ter, né, uns assuntos mais pesados e tal, e boas. O problema todo é justamente isso. Eu, particularmente, não gosto de alguns assuntos, né? Não gosto de ler alguns assuntos. E olha que eu escrevo sobre assuntos pesados e tudo mais. Mas se eu não gosto, eu não vou ler, sabe? E eu acho que falta isso, falta esse bom senso. Se você não gosta, né? Se você não quer ler o seu fave, o seu personagem favorito, se metendo em determinado tipo de situação, não leia, cara. Certeza que tem uma porrada de fanfic ali no site que você vai encontrar e você vai gostar e vai estar do jeito que você quer. Sabe? Enfim, é complicado. Sim, eu acho que as pessoas esquecem um pouco de separar o que é real e o que não é. Eu acompanho um dos grupos que eu acompanho, que eu não sei se eu me considero parte do fandom, mas eu acompanho muito o grupo em si, é o Seventeen. E assim, atrocidades são ditas sobre o Mingyu, sabe? Eu vejo sempre muito isso. Ah, porque ele é um dos membros mais populares e tudo mais. E aí a galera se acha no direito
de interpretar o Miguel como a persona dele do palco. Ah, que ele não vale nada, e não sei o que, tarará, tarará. E esquece que o maluco também é gente, sabe? Também é uma pessoa. Enfim, eu acho que tem. Eu acho E, que no e geral falta isso, noção. é muito complicado, porque uma parte de mim pensa isso, eles são seres humanos, eles não tinham que passar por isso. Mas aí tem essa outra parte de mim que diz, eles assinaram um contrato e eles literalmente se colocaram nessa posição. Então eu fico dividida. Quando eu me afastei de fandom de K-pop, foi justamente porque eu acho que essa parte de mim que ficava enxergando muito eles como seres humanos, como se fossem meus amigos, eu achei que essa parte estava muito grande, estava tomando muito espaço. Eu estava ficando chateada com coisas que eu não tinha que estar chateada. Acontecia alguma coisa, que tá sempre acontecendo alguma coisa, né? E eu ficava chateada, como se fosse um amigo meu que tivesse acontecido, sabe? Como se ele fosse meu best. E ele não é, ele não sabe que eu existo. Ele tá ali interpretando literalmente um personagem. Ele é literalmente de um produto que estão me vendendo. E aí, beleza, ele é um ser humano por trás daquilo. Mas aquilo ali é o emprego dele. Aí eu achei tão legal aquela comoção inteira quando o menino do Rise descobriu umas paradas que ele fez antes de debutar. E aí tiraram ele do grupo. E aí fez aquela comoção. Todos os fandoms unidos. Não adiantou de nada. Porque estava literalmente no contrato dele, que se ele desse algum vacilo, ele ia ser removido do grupo. Entendeu? As pessoas entendem que a SM tirou ele do grupo, porque a SM é, né, a bad guy sempre. Mas não, aquilo ali provavelmente estava no contrato, gente. Você faz uma merda, você sai do grupo. Assina aqui. Ele assinou. E aí, beleza. Eu não fiquei tão chateada porque eu já estava mais afastada, né? Mas aí, alguns anos aí atrás, aconteceu uma coisa parecida e eu fiquei muito mal. Entendeu? E foi aí que eu percebi, eu digo, não, chega, eu vou ter que me afastar disso aqui, tá? Estou misturando demais as coisas, eu não conheço essas pessoas, elas não são nada pra mim, elas estão lá no emprego delas ainda, ganhando dinheiro, e eu tô aqui chateada. Entendeu? Então é complicado. Isso é muito estreito do K-pop. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre traçar uma linha. Nossa, mas eu já me estressei muito. Eu já me estressei muito. Eu sou uma pessoa estressada. E com determinados fandoms eu não tenho muita paciência. É como comentei, eu acompanho o Seventeen e eu sigo, né, boa parte dos membros. Na verdade, eu acho que eu sigo todos eles na rede social. E aí, rolou uma situação, eu não vou requentar aqui, mas basicamente um dos membros perdeu o melhor amigo e isso mexe com ele até hoje. Ficou, assim, muito marcado e tal. E eu acho que na época tinha um ano, mais ou menos. Um ano e meio que tinha acontecido isso. E aí ele fez uma campanha publicitária, bebendo, eu acho que era por uma cerveja, alguma coisa do gênero, que ele tava fazendo a campanha. Era uma bebida alcoólica. E na mesma época tinha acontecido uma situação sobre um determinado idol que tinha bebido e passado por um acidente. E a imprensa tinha caído em cima e tal. E aí esse fandom, que não é o do Seventeen, se achou no direito de ir lá no post dele, da campanha publicitária que ele estava fazendo, que ele foi pago para fazer, reclamar e dar hate. E aí foram no post em homenagem que ele tinha feito pro amigo dele, reclamar e, tipo, dizer tomara que você se junte ao seu amigo. Não vou dizer o nome do fandom, acho que tu já sabe quem é, né? E aí simplesmente começaram a... Elas estão sempre na cena do crime. Quem mais, né, estaria cometendo literalmente crime de incitação de suicídio, né? E aí começaram a dizer isso. Tomara que você se junte ao seu amigo. O seu amigo morreu de desgosto com você e etc. Começou a falar umas coisas assim pesadíssimas, horrorosas. E eu fiquei muito mal. Porque eu fiquei muito... Me empatizei muito, sabe, com a situação. Eu sempre me empatizo com a situação desse membro em específico. Mas aí, quando eu vi o que ela estava fazendo, eu fiquei muito triste, muito mal, cara. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu resolvi me meter na briga e eu comecei a discutir com elas e dizer, cara, isso daqui passou dos limites, sabe?
Isso daqui não é fan war só. Isso aqui é falta de humanidade. E aí, velho, sei lá, aí foi quando eu disse assim, não, vou dar um tempo, eu dei um respiro. Eu acho que umas 2 ou 3 semanas sem passar perto de nenhum dos fandoms. Eu fiquei só ouvindo música e tal, e enfim, sem interagir. O famoso não interaja com o fandom, foi basicamente isso. Porque, cara, foi muito pesado. Muito, muito pesado. E, tipo, aí foi nessa hora que eu disse assim, cara, né, K-pop, né? Como é que a pessoa, eu tô aqui na minha casa, em Belém do Pará, e eu tô me revoltando com um bando de gringa indo lá no perfil do queridão cometer um crime desse? Que coisa. Pois é, E a aí gente fazendo assim, a gente fica imaginando, nossa, fulano vai ver isso, vai ficar tão chateado. Talvez o fulano não vá ver isso. Talvez tenha alguém lá filtrando o que chega nele. Então, eu não sei se vale a pena ficar doente por causa disso, ficar ansiosa por causa disso. Eu desisti. cara, é aquilo, né? Aí como eu falei, eu tracei uma linha, né? Quando eu tô vendo que eu tô começando a ficar com muita raiva da situação, que parou de ser entretenimento, eu dou um tempo daquele convívio, e aí eu vou fazer outra coisa. Eu até comentei com uma amiga minha e disse assim, tá tão insalubre a timeline Stay e a Tini que eu tô conversando atualmente só com as VIPs. Então, pra ver, né? E a gente sabe a reputação que as VIPs também era tudo, né? Uma galera violenta e tal. Mas, tipo, elas estão super de boas hoje em dia. E eu tô super interagindo com elas, conversando mais com elas, porque os meus dois fandoms principais estavam insuportável, intancável. Então eu faço esse detox de fandom de tempo em tempo, justamente pra, tipo assim, é entretenimento, sabe? Isso daqui a gente acompanha K-pop pelo entretenimento, então por que eu tô me estressando com isso, sabe? Então, de regra, se eu vou me estressar, me afasto um tempo, depois eu volto e é isso. Eu acho que isso vale para qualquer tipo de entretenimento que você acompanhar. Quando estiver começando a te deixar ansioso, te deixar triste, é hora de parar, de se afastar. Vale para qualquer fandom isso aí, não só K-pop. A gente falou K-pop porque é o que a gente, né, é mais próximo. Mas é isso. A questão das fanfics. A gente já tá começando a falar de fanfic e já mudou de assunto, né? Mas enfim, voltando para a questão da fanfic, É, eu não sei se eu vou voltar a escrever, não. Eu tenho vontade, tenho uma ideia, tá guardado, né? Mas não sei, eu fico confusa, dividida. cara, eu sempre parto do princípio de que ninguém sabe o meu endereço pra vir na minha casa reclamar. Então, assim, eu vou lá, posto e vou embora. Eu falo muito disso porque eu posto, e aí a minha outra reclamação vai ser sobre isso, mas eu posto em determinadas épocas, né, em determinados desafios que acontecem na internet, eu vou lá, escrevo, faço a história que passou na minha cabeça, lanço pro mundo e vou embora. Às vezes tem feedback positivo, às vezes tem feedback negativo, mas tanto faz, sabe? Eu só queria escrever aquilo, exercitar a criatividade, etc. Então, assim, eu sempre parto desse princípio, sabe? Ninguém, se eu desligar a internet, isso não vai ser problema meu. Então, assim, Aquele se eu meme, né? só. Como é que sabe o que é real, né? Só desliga o computador. Basicamente isso, eu vou lá, posto e faço logout. E só, e depois vou ver, sei lá, 3, 4 dias depois, o que que deu. Se tem comentário ou não, sei lá, velho. Porque sempre vai ter isso, sempre vai ter quem goste da fanfic, sempre quem vai ter quem não goste, sempre vai ter gente que vai dizer, nossa, eu não farei assim. Pô, legal, cara, se você não faria assim, vai lá e escreva, sabe? Vá lá e faça do seu jeito. Enfim, não, é um dos truques que eu tenho de não esquentar a cabeça, não. E isso sim, quanto a minha produção, coisas que eu posso controlar, isso super dessa energia, cara. Se eu puder evitar, estarei evitando me estressar, sim. E não tem como. Vai sempre ter essas fanfics aí. Você goste ou não. Tem jeito, tá no Tumblr, tá no YouTube, tá em todo lugar. Essas fãs, igual a menina lá do cartaz, também vão estar em todos os shows, também não tem como se livrar dela. Ficar postando vídeo dela, tentando fazer ela ficar com vergonha, não vai adiantar. Que elas vão lá e postam outro vídeo, elas dobram a aposta, vão lá e postam outro vídeo, rindo de quem falou mal delas. Então, é isso. Enfim, a minha segunda e última reclamação do dia é uma reclamação no geral, porque
eu também faço parte disso, mas, enfim. Cara, por que que a gente insiste em escrever as coisas no Eltree, sabe? Porque. No Eltree não, desculpa. Por que que a gente insiste em não escrever as coisas direto no Eltree? Eu não sei o que tá acontecendo, se o Tumblr foi vendido de novo ou não, ou se eles mudaram as diretrizes dele de novo ou não. Eu só sei que tem umas 5 contas que eu sigo que estão em completo Shadowban No Tumblr? do Tumblr. Do Tumblr. Que é o Tipo, conteúdo delas? É conteúdo. mais Aí tá, eles estão considerando conteúdo adulto. Eu sei O que 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 aconteceu essa agora semana? quando eu entro em alguns perfis, aparece uma etiquetazinha, assim, pelo menos no mobile, né? Não sei, no desktop. Uhum. Aparece assim, algumas postagens, é em inglês, né? Algumas postagens podem não aparecer por causa de conteúdo sensível. Isso é novo, não tinha isso, né? Pois é, tem acontecido isso. Algumas contas estão ficando em Shadowban, simplesmente. Tem uma conta que eu acompanho que ela basicamente publica, né, a gameplay dela de The Sims. E, obviamente, é uma gameplay um pouco mais elaborada. Tem maquinima envolvida e tudo mais. Maquinima, quem não sabe, é que usa pose e animação, sabe, pra contar a história. Então, tipo, tem umas paradas assim. E é uma história assim, tipo, como ela escreve usando aquele pacote lá dos lobisomens, então, tipo, tem umas cenas mais violentas e tal. E por causa disso, simplesmente, o Tumblr tá dando Shadowban na conta dela. Eu não consigo mais ver a conta dela. Se eu acessar, eu não consigo ler a postagem. E não tá Não acontecendo dá pra ver só a com, conta inteira ou não dá pra ver essa postagem? não, os posts da conta inteira. Tipo, você abre, tem lá, essa conta possui conteúdo sensível. E aí você não consegue acessar os posts. Enfim. E aí, será que é permanente? Como que é? Pois é, cara. E aí é que fica, porque assim. E aí é isso que eu tô falando, porque dessa insistência de publicar no Tumblr, porque eu vi isso nesse post, né? Nessas contas que publicam gameplay de The Sims. Eu vi isso em contas que publicam coisa de idol no geral. Estão dando Shadowban em conta assim que republica GIF, sabe? Tipo, era só o stage, era só porque a idol tava de mini saia. E eles consideraram conteúdo sensível e tiraram o post do ar. E agora parece que é um perfil também da pessoa tá desse jeito, tipo, pelo menos na versão mobile, você não consegue acessar fácil. Simplesmente diz lá que tem conteúdo sensível e bloqueia todas as outras postagens. E aí é onde chega a minha questão. Eu sempre publico em determinadas épocas do ano, né? Quem não sabe, eu escrevo no período ali do Kinktober e do Kinkmas. E a minha conta começou a ter um Shadowban do nada. Então, tipo, teve. E o mais engraçado disso é porque quando não é o período desses desafios, né? Do Kinktober, do Kinkmas, eu escrevo outras coisas, outras histórias, e a maioria dessas histórias elas são um pouco mais complexas e pesadas, e todo mundo sabe que eu gosto de escrever assuntos muito sérios. E em um deles, inclusive, eu abordo sobre feminicídio. Esse post sobre feminicídio não caiu. Simplesmente tá lá, tranquilo. Eu tô umas 50 tags, uns Então, 50 ele não tá pegando posts antigos, tá pegando só posts recentes, talvez? Eu acho, porque, tipo, não tem. Essa tá de pé. O último Kinktober que eu postei também tá de pé. O Kinkmas também, que foi em dezembro. Aí, essa história tá passando. Aí, quando foi uma que eu postei, que eu. Dentro do texto há um comentário sobre o uso de drogas ilícitas, esse tá bloqueado. Aí tem um outro post logo em seguida desse, que é mais suave, tipo, não tem nenhum crime cometido nem mencionado. E aí depois um outro posterior que também menciona a droga também foi derrubado. Então, tipo, qual o filtro, sabe? A partir de que É momento que não o tem site tá filtro, é filtrando? random, é random. É igual o É, YouTube. O YouTube você vê vários reactors postando a reação de um anime. E aí tem um cara específico que não consegue. Ele tenta, tenta, tenta e o YouTube bloqueia só ele. É random, não tem uhum. critério nenhum. Eu acho que é a mesma coisa. Alguma IA lá. Com certeza, com certeza. E aí eu acho engraçado que, tipo assim,
Ele tá derrubando, tem da comunidade de Sims 4, né? Tem muita conta no Tumblr que reposta justamente isso, né? Material pra você fazer essas maquininhas. Então, tipo, são o pack de pose, o pack de animação. E geralmente os packs de poses, eles são com os bonequinhos sem característica nenhuma, né? Só sem cabelo, sem roupa, sem nada. Sem característica nenhuma. E direto do Blender. E, cara, eles estão considerando imagem de conteúdo adulto, com imagem mais 18, tipo, só porque o bonequinho não tem roupa. Tipo, então, É complicado. Eu acho que o filtro tá péssimo. as pessoas insistem no Tumblr, porque todo mundo gosta do Tumblr, né? Não tem outro Tumblr. Uhum. O que substitui o Tumblr? Nada. Tem muito lugar que você pode postar fanfic, realmente. Tem o Whale tem esse site em locais, mas Tumblr, não Uhum. tem outro site parecido com o Tumblr. Então, E aí eu tava nessa questão, sabe? Porque muita gente fala isso. Vocês dão muito crédito pro Tree, se vocês postassem no Tumblr, é mais democrático por causa disso, por causa daquilo. Aí nem hoje, né, tanto que eu agora, vi né? aí hoje que eu vi essa porrada de conta ficando com Shadowban ou com risco de ser bloqueada e deletada, eu disse, cara, onde tá a democracia aqui? Porque dependendo de uma palavra que você use, né, que no caso foi que eu escrevi o nome da droga em si, né, no corpo do texto, então o texto pode ir embora e não voltar mais. Então, assim, né? Enquanto isso, tem as subcomunidades estão lá de pé, porque um dia desses eu fui procurar uma imagem, né, no Tumblr. Eu acho que era um GIF que eu queria para ilustrar no coisa de uma determinada cantora. E sem querer eu caí no meio do ED Tumblr, né? E aí eu fiquei meio, cara, como pode, né? Isso aqui não cai. Agora, um textozinho, só porque eu mencionei maconha e LSD, pronto, caiu a porcaria do post. Então, assim, filtro, não sei. Não sei qual filtro, mas isso vai diretamente para quem fala, porque o Eutri é muito liberal e não sei o quê, e porque no Tumblr você tem, se tiver uma atrocidade, você denuncia que a conta vai cair. Pô, então estão denunciando muita coisa aí, porque tem muita conta caindo por motivo nada a ver. Enfim, essa é a reclamação do dia. Gente que ainda existe em postar no Tumblr, inclusive eu, e Inclusive, agora a gente tá aí. é que eu não sei, cara. O Tumblr, eu gosto do Tumblr desde que eu conheci o Tumblr. Eu nunca deixei de gostar Uhum, do Tumblr. Eu uso o Tumblr, eu abro o Tumblr todo dia. Então eu não sei. Não tem outro Tumblr, gente. Outros vão pra onde? É igual o Instagram, não tem outro Instagram. Ah, porque o Instagram é ruim. Ah, porque o Instagram toda semana muda o algoritmo. Ah, porque... A gente pode reclamar o tanto que quiser, não tem outro Instagram. uhum. Então, fazer o quê? É o A jeito, mesma sabe? coisa, a mesma coisa o X, né? Tipo, existe o Threads, existe o Blue Sky, mas nada se compara com o X. Eu É, acho que. sempre vai ter uma coisa específica que é dele, né? Fazer o quê também, Uhum, infelizmente. E é onde as pessoas estão, né? Eu acho que sim, o Tumblr nunca perdeu demais, assim, o público. Nem naquela época que vendeu a primeira vez. Tá todo mundo lá ainda. super. Eu acho que também é isso, né? Já faz parte do cerne de fandom e tudo mais. Tá por ali. Mas sei lá, cara, eu acho que invalidou muito esse comentário de que no Tumblr é mais seguro, você tem mais liberdade para postar as coisas. Não, não tem. Eu continuo com a minha campanha massiva. Se você quer postar uma fanfic, vá para o Tree, porque lá é seguro que não caia, sabe? Ah, mas é porque é mais difícil, porque aí você tem que postar em inglês. Não necessariamente. Você não precisa postar em inglês, porque Só se você quiser. dependendo das tags. Ficou bilíngue. Dependendo das tags e tudo mais o que você postar, vai vir gringo sim ler essa fanfic. Eu nunca me esqueço disso. Que veio o cara nos meus comentários e dizer, ó, eu ativei o translator aqui porque eu tava super interessada no plot, não me arrependi, tô acompanhando, tô esperando a atualização. Eu disse, Já muito obrigada. criei um documentário. Um comentário desse também. As pessoas têm que ser interesse da pessoa, né? Interesse Sim, da pessoa. é Quer o ter famoso, trabalho. faça o seu, né? É que tem gente que não quer ter trabalho, né? Eu não vou julgar É. também. Eu mesma sou preguiçosa pra algumas coisas. Mas as pessoas são acomodadas. E outra, eu sempre vou reclamar, e aí é uma coisa mais pessoal também.
Eu tava falando sobre o ler coisas, né? Agora eu tava falando sobre publicar, mas também sobre ler coisas. Uma amiga minha disse assim que meu traço tóxico é que até hoje eu gosto de ler fanfic no Tumblr. Eu disse assim, cara, tá aí uma coisa que nunca me pegou. Eu nunca consegui ler as fanfic no Eu Tumblr. já li, mas eu não eu não vou atrás, não. Eu li umas Uhum. duas que apareceram, né, pra mim. Mas de eu ir atrás, especificamente pra ler lá, não. Então, é justamente isso. Tipo, já apareceu pra mim, eu tava procurando uma coisa e aí, né, caí no meio de um post de fanfic. Mas assim, por exemplo, às vezes eu tô com insônia e disse, quer saber, quero ler uma coisinha assim, fofa do meu chip, né? Quem não sabe, eu gosto muito de chip de anime. Então tem um chip em específico que eu gosto de ler é, Domestic Stuff deles dois, porque, né, os dois são dois desgraçados da cabeça que inclusive morreram na, na história. E aí eu gosto de ler umas coisinhas, né, bonitinhas, como se fosse olha, né, poderiam ter vivido isso. Cara, pra tu conseguir encontrar isso no Eutri, 1 minuto, 2 minutos, tu faz a tua seleção, faz ali o filtro, achou, leu. Para você encontrar uma fanfic que não seja, que tenha um tamanho considerável, que tenha desenvolvimento e tudo mais no Tumblr, é um parto. Porque se você joga só o nome do chip, vem 50 fanarts primeiro. Aí tu vai procurar, sabe? Nossa, é muita mão de obra. Ali não tem. A fanfic tem que cair no teu colo quando tu abre o Tumblr. Senão tu não encontra. Ou se você encontrou e outro dia você deixa salvo pra ler no futuro. Mas também se você der like, então ele vai passar um mês te mostrando só aquilo. É pior do que o Isso, Instagram. isso. É pior do que o áudio no Instagram. É só clicar, dar like em um que vai vir 100 na mesma hora. Sim. E aí, basicamente é isso, tipo, aí é que tá, mas até eu encontrar do jeito que eu quero ler, já perdi muito tempo. Aí eu já passei todo o tempo da minha insônia, que eu queria passar lendo, eu já passei procurando, pesquisando, tendo trabalho. Não quero ter trabalho, gente. E aí é isso, eu nunca me Como eu adaptei disse, as das pessoas coisas são que eu li. acomodadas, né? É, justamente. Ai, cara, eu sou do tempo que eu abri o Forbes e eu ia lá pela coisa, abria lá, abria fandoms, por letra, né, alfabética, eu ia lá na letra certinha e da coisa, procurava na banda, lia todas as coisas que tinha nova na banda pra procurar Ao um plot que me interessava. Fixverse tem uma ficteca. Leiam no Fixverse, gente. É uma biblioteca feita no Notion, não sei se vocês conhecem o Notion, que é bem mais fácil de achar. Dá pra achar por fandom, Uhum. por autora, por trope, por gênero, tá bem moderno, é bem chique. Eu amei, cara, eu não conhecia essa. Tá bem Amei. organizadinho, bem atualizado, inclusive, também. Enfim, muita reclamação, como sempre, como sempre. Falamos demais também, como sempre. Mas é isso. Se você também quiser reclamar alguma coisa sobre o fanfic, deixa aí um comentário aí, ou fala com a gente diretamente pelas redes sociais, enfim. Obrigada por escutar até aqui. Obrigada, gente, por mais uma semana de audiência. Obrigada por ficar até o fim ouvindo a gente reclamar de um tudo, às vezes de nada. E é isso. Semana que vem a gente volta, provavelmente com uma nova review. E a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.